Hoje eu quero falar com você sobre a estratégia que eu utilizo para vencer os meus medos e começar a ser feliz. A vida é muito curta para gastarmos sofrendo. Agora eu estou aqui no aeroporto de Londres, voltando para casa depois de 35 dias fora. Eu vivi uma experiência mágica aqui com vários cursos, estudos, networks e vários projetos que virão. Mas eu confesso, para eu chegar até aqui, eu senti medo. As pessoas que me acompanham sabem da minha jornada, sabem dos desafios que eu enfrento. E eu me lembro muito bem que eu saí de uma palestra de Aracaju, da KLA. Quando eu entrei no avião, vindo para cá, as lágrimas começaram involuntariamente a escorrer pelos meus olhos. Eu não conseguia conter o medo, a ansiedade de vir para um lugar completamente diferente, um lugar que eu ainda não conhecia, sem saber como seria tanto tempo fora. E nessa época, nesse dia, eu ainda estava muito doente, muito fraca, debilitada. E mesmo enfrentando todas essas dificuldades, eu sabia que eu tinha que enfrentar os meus medos, porque ter coragem não é a ausência de medo. Ter coragem é a capacidade que você tem de enfrentar os seus próprios medos. Quantos medos nós enfrentamos no nosso dia a dia? E a primeira estratégia que eu utilizo para vencer esses medos é saber que os meus pensamentos são parte de mim, mas não definem a Tatiane Deangelo. Os meus pensamentos, a minha mente, ela é metade, ela não é 100% do que eu sou. Sabendo essa diferença e não acreditando verdadeiramente em tudo que eu penso, eu consigo lidar melhor com a situação. Vou te explicar melhor como não acreditar nos seus pensamentos. Certa vez eu estava trabalhando e eu tinha assumido recentemente a liderança da empresa, até que uma pessoa da minha equipe chegou até mim e disse: Tati, eu ouvi uma fofoca com seu nome que dizia isso, isso e isso. Naquele dia eu senti uma tristeza profunda, porque eu sou uma pessoa que sofro muito com a injustiça. Sou uma pessoa que sofro muito quando a pessoa tenta disseminar o mal, tenta tirar a alegria, a energia positiva de determinados ambientes. E como aquilo não era positivo, mas a fofoca é complicado de você conter, eu senti muita raiva. E a minha vontade naquela hora era de matar a pessoa que tinha feito a fofoca com o meu nome. Mas vocês acham que eu fui e matei essa pessoa? Claro que não, né? Então, o que eu percebo? Que o que passou pela minha cabeça, aquilo que eu pensei, eu não levei tão a sério, eu não levei em consideração. E quantos pensamentos vêm à nossa mente, pensamentos de que isso vai dar errado, ou medo de não ser capaz o suficiente, medo de não conseguir, medo daquilo que não existe. Quantos pensamentos destrutivos aparecem em nossa mente e a gente às vezes dá tanto ouvido, dá tanto valor a isso. Então eu comecei a não dar valor em todos os meus pensamentos. Eu consigo fazer filtros e saber o que devo ouvir e o que eu não devo ouvir, definitivamente. A segunda estratégia é trabalhar o foco. É mais ou menos assim, nas minhas palestras eu sempre falo que é impossível você fazer duas coisas com excelência ao mesmo tempo. Sim, é impossível, até mesmo para mulheres que são multitarefas. Duas coisas, a palavra-chave é com excelência, não dá para ser feito ao mesmo tempo. Então imagine você, quando vier aqueles pensamentos negativos, destrutivos, se você, ao invés de pensar neles, começar a pensar em coisas positivas, como por exemplo, pelo que eu sou grata hoje. Quais são os meus motivos de gratidão? Quando a gente começa a pensar na gratidão, é impossível você ser grato e sentir raiva ao mesmo tempo. Faça esse teste, experimente. Veja se você consegue ficar com muita raiva e ser grato ao mesmo tempo. Nosso corpo é energia, tudo muda. E isso é uma estratégia que grandes gurus, grandes coaches da história têm utilizado. Tive a oportunidade recentemente de fazer um curso com Anthony Robbins, um dos maiores coaches da história. E ele fala que ele utiliza essas técnicas, essas estratégias. É o poder do foco. Aonde eu vou focar os meus pensamentos? Aonde eu vou focar a minha energia? Será que eu vou focar a minha energia no mal, nas fofocas, nas intrigas, no que está dando errado? Será que eu vou focar nos meus medos, nos meus receios e ficar paralisada? Ou será que eu vou começar a focar no que eu sou grata? Eu sou grata por estar viva. Eu sou grata pela oportunidade que eu tenho de fazer esse vídeo para você. Eu sou grata por você estar assistindo esse vídeo aqui agora.
Eu sou grata pela quantidade de pessoas que eu já consegui inspirar e que deixaram depoimentos fabulosos para mim. Eu sou grata pela saúde, eu sou grata por tantas coisas, mesmo quando sua vida te parecer estar tudo perdida. Mesmo quando a vida fala assim, nossa, não tem motivo de gratidão, tá tudo dando errado, tá tudo ruim. Ainda assim, se você buscar, você é melhor do que alguém em alguma coisa. Se você tem um lar, você já tem motivo para ser grato. Se você tem seus pais ou familiares, você já tem motivo para ser grato. E aí eu te pergunto, qual é o seu motivo de gratidão? Pelo que você é grato? E quanto mais você pensar na gratidão, menos você sentirá raiva, menos os seus pensamentos negativos ou frustrações aflorarão em sua mente. E dessa forma você conseguirá ter muito mais controle sobre a sua vida, sendo então protagonista da sua própria história. Então quero deixar um exercício final aqui. Pense quantas coisas você pode fazer quando você tem um sentimento de gratidão dentro de si. E pense quantas coisas você pode fazer quando tem um sentimento de raiva dentro de si. Como é isso? Deixa aqui a reflexão, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele possa te ajudar de alguma maneira, assim como ele tem me ajudado no meu dia a dia, e desejo muito sucesso em sua jornada. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, marque aquele amigo que precisa também desse recado, dessa mensagem de inspiração. Um grande abraço e muito sucesso!